Oi, gente! A nossa aula de hoje é de história. Vamos para a aula! Na aula de hoje, vamos falar sobre a vida dos indígenas nas aldeias e nas cidades. Povos indígenas. Sabemos que os povos indígenas são diversos e cada um tem sua própria cultura. Gente, por isso que são povos, é mais de um. Vamos dizer que cada um é uma nação, pois cada um tem sua própria cultura, sua própria linguagem, seus próprios rituais, sua religião, suas crenças. Então, cada um tem sua cultura. Não podemos dizer que o índio é uma coisa só, pois eles são diversos. A cultura indígena. Ao longo da história do Brasil, sempre existiram organizações que viam a cultura dos povos indígenas como inferior. Bom, o primeiro contato que os índios tiveram com a cultura branca foi na época da colonização do Brasil, com esses aqui, ó, os jesuítas. Os jesuítas eram uma organização da Igreja Católica que vieram ao Brasil, né, na época da colonização. O intuito deles era catequizar, ou seja, evangelizar os povos indígenas e ensinar aos índios a cultura do branco, porque eles acreditavam que o índio não tinha cultura. Mas muitos anos se passaram e ainda assim os indígenas ainda eram vistos como seres que não tinham cultura, certo? Então surgiu uma nova modalidade de ensino, vamos dizer assim, dos índios, né? Com os sertanistas. Esses aqui que estão na foto são os irmãos Vilas Boas. Eles foram responsáveis de ensinar o índio a cultura do branco, né? Mas do branco brasileiro. Ou seja, eles foram responsáveis por modernizações nas aldeias, vamos dizer assim. Eles iam nas aldeias mais afastadas, com índios que não tinham contato com a cultura do branco, e faziam esse contato, ensinavam o índio a falar como nós, a se vestir como nós, a usar as tecnologias que nós já usávamos, a usar ferramentas para o dia a dia que nós já usávamos, a comer alimentos que o branco comia, enfim, né? Foi uma nova forma de catequizar os índios, né? Com os sertanistas, e esses da foto são os irmãos Vilas Boas, que ficaram muito conhecidos por fazer isso aí. Mas eles acreditavam que estavam fazendo uma coisa boa para os índios, né? Eles não acreditavam que estavam fazendo uma coisa ruim. Mesmo assim, estavam fazendo uma coisa ruim, porque eles estavam desrespeitando a cultura dos povos indígenas e, de uma certa forma, descaracterizando isso. Índios brasileiros. Bom, gente, nos dias de hoje, os índios, eles são vistos como parte do nosso povo, do povo brasileiro, certo? Como uma etnia que pertence ao nosso povo. Então, os índios hoje, eles são respeitados. Mas eles não passaram a ser respeitados há muito tempo, e sim há pouco tempo. Isso aconteceu no ano de 1988, quando escreveram, né, a Constituição do Brasil, a lei máxima do Brasil, né? Com essa lei, os povos indígenas passaram a ser respeitados. Foi determinado também que eles tivessem um espaço para viver e para continuar com a sua própria cultura. Aqui no mapa, essa parte aí, ó, de verde mais escuro, é a reserva nacional, né, do Xingu, o Parque Nacional do Xingu. Essa é uma reserva indígena, ou seja, dentro desse território existem muitas tribos indígenas, nações indígenas, vamos dizer assim, povos diferentes, que dentro desse espaço podem viver da maneira que eles gostam de viver, com a sua própria cultura, a sua própria imagem, a sua própria linguagem, a sua arte, a sua dança. Então, dentro desse espaço, eles podem ser verdadeiramente índios, vamos dizer assim, né? Aqui também, ó, é também uma aldeia dentro da reserva do Xingu. Porém, gente, nos dias de hoje, muitos indígenas
já teve contato com o branco a partir daquele momento lá dos irmãos Vilas Boas e dos sertanistas. Então, ele já tem muitas modernizações, mesmo dentro do Parque Nacional do Xingu, né? Muitos deles já usam celular, já usam roupas, já falam a língua do branco, coisa que antes eles não faziam. Então, assim, existem muitas mudanças, certo? Isso não quer dizer que não exista mais nenhum índio que não conheça o branco. Existe na região da Amazônia e também aí, ó, na reserva do Xingu. Existem também índios que não conhecem a cultura do branco ainda, mas isso não é algo tão comum. A maioria já conhece sim. Bom, vamos agora falar sobre as aldeias urbanas. E quando falamos em urbano, estamos falando em quê? Em cidades. É isso mesmo, gente. Como assim, aldeias na cidade? Existem aldeias nas cidades. Bom, acabamos de falar sobre a reserva, né, do Xingu, o Parque Nacional do Xingu, onde os índios eles podem viver em suas ocas, com o seu modo de vida, porém também existem aldeias que não estão dentro do Parque Nacional do Xingu. E essas aldeias ainda assim são protegidas por lei e tudo mais, e os índios podem viver da maneira que eles querem viver naquele lugar. Porém, essas aldeias foram cercadas, vamos dizer assim, né, pelas cidades, e a modernização alcançou eles. Então, eles hoje vivem como índios, mas de uma forma moderna. Vamos ver. Essa daqui é uma aldeia indígena urbana. Observem, são casas. Eles não vivem em ocas, eles vivem em casas. São casas simples, estão vendo? Mas ainda assim são casas. Casas de bloco, com telhado de cerâmica. São casas onde os indígenas das aldeias urbanas vivem. Então, podemos agora afirmar que os índios eles não vivem só em ocas, eles não vivem só na floresta, eles também vivem nas cidades. E mesmo dentro das cidades, eles também podem ser índios e viver de acordo com a sua cultura, sem deixar de lado a sua cultura. Vivendo dentro das cidades, usando as modernizações, vamos dizer assim, das cidades e também sendo índios. Educação indígena. Como cidadãos brasileiros, os indígenas têm direitos e um deles é o acesso à educação. Bom, gente, temos aqui uma escola indígena, uma escola que fica em uma aldeia, certo? Tem o professor, tem os alunos, todos sentados com sua atividade, mas existem diferenças entre a escola do índio, né, e a escola dos brancos, vamos dizer assim. Na escola do indígena, eles não precisam ir de sapato, como vocês podem ver aí na foto. A escola muitas vezes não tem parede, olha a parede como é diferente, é de palha, de varetas, então é uma escola numa aldeia. Outra coisa bem interessante na escola do índio é que são turmas mistas, ou seja, pessoas de várias séries diferentes, muitas vezes estudam na mesma sala. Então, o professor ele vai ensinar diversas coisas para faixas etárias diferentes dentro daquele espaço aí, daquele ambiente. Outra coisa bem interessante na aldeia do índio, na escola do índio, é que lá eles aprendem a ler e a escrever na língua do branco, né? Que é a língua portuguesa. Como cidadão, ele deve aprender a falar e a escrever na língua portuguesa, mas também eles aprendem a ler e a escrever na língua deles. Então, cada escola indígena em um povo diferente, os índios vão aprender a falar, a escrever na língua deles. Mas, se o índio não tiver dentro da sua aldeia uma escola, ele pode, ir estudar numa escola normal. Ele tem direito de estudar numa escola regular, uma escola normal, uma escola como a que nós estudamos, né? Com classes separadas, afardamento, ele tem direito a isso. Então, o índio, ele tem direito ao acesso à educação. Eles são cidadãos e devem ser respeitados em todos os ambientes onde eles estiverem, seja na escola, seja nos hospitais, seja nos supermercados, em qualquer espaço público, o indígena ele tem direito de estar,
por ser cidadão brasileiro e também por ser pessoa, eles devem ser respeitados, sim. Mas, como eu falei a vocês, mesmo com a modernidade e o acesso dos indígenas na cultura do branco, né, a presença deles e a presença do branco na cultura dos índios, ainda existem aldeias indígenas isoladas. Olha só, temos aqui a imagem de índios que se assustaram quando viram, ó, um drone. Gente, essa foto foi tirada por um drone. E quando eles viram aquilo no céu, ó, eles ficaram assustados. Essa foto aqui mostra esse espanto, né, dos indígenas vendo aquela máquina voadora. Aqui também, ó, temos uma tribo indígena isolada, ou seja, eles aqui não tiveram contato com o homem branco ainda, não falam a língua do homem branco, não tem escolas nas suas aldeias, não tem escolas bilíngues, não tem acesso a nenhum tipo de cultura do povo branco. Dessa forma, eles preservam intacta a sua cultura, mas também nos mostra, né, com a aula de hoje, que o lugar do índio é onde ele queira estar, onde ele se sinta bem estando. Então, é na cidade, é na aldeia, é isolado ou em contato com o branco. O índio deve ser respeitado, pois ele também é um cidadão brasileiro. E aí, gente, gostaram da aula? Compreenderam tudo direitinho? Eu espero que sim! Agora é com vocês, é hora de fazer a atividade. Caprichem, tá? E se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Eu estarei à disposição de vocês. Um beijo e até a próxima aula!